Olá, sou o professor Eduardo. Voltando a falar de cone, vamos falar agora da área do cone, ou seja, cálculo da área da superfície do cone. O cone, ele é dividido em duas partes que a gente vai tomar. A base, então temos a área de um círculo, e a região lateral, a área lateral. Nós vamos calcular aqui no nosso curso, né, nas nossas aulas, a área de um cone reto, porque a superfície lateral de um cone reto é uma superfície agradável. Não abordaremos a área lateral de um cone oblíquo. Bem, a gente sabe que quando a gente tem um cone reto, né, distância do vértice até a circunferência é sempre a mesma, que é a geratriz. Com isso, se distância é sempre a mesma, ao planificarmos a região lateral, como sugere aqui o meu esquema, então a gente tem aqui, a ideia de um cone. Ao planificarmos a região lateral, nós teremos um setor circular. Então a planificação da região do cone vai me dar um setor circular e a base, um círculo de base. Então, lembre-se bem, ó, setor circular por quê? Porque temos um ponto, que seria o vértice, e a distância até a circunferência da base, que é sempre a mesma. Ah, legal. Então, vamos anotar isso. Então, na área do cone, a área total, e detalhe que estamos calculando, então, agora, de um cone reto. A área total, vou escrever como sendo quem? A área da base mais a área lateral, da região lateral, superfície lateral. A área da base é a área de um círculo. Um círculo de raio R, PR2. A área lateral é a área de um setor circular. Como é que eu faço para calcular a área de um setor circular? Bem, vou mostrar para vocês então o cálculo da região lateral. A área lateral, ou seja, a região lateral de um cone reto, é um setor circular, né? A gente viu bem, planificando, temos um setor circular, né? Distância é sempre a mesma, vai aparecer para a gente aqui geratriz, e o comprimento do arco é exatamente o comprimento do círculo da base, da circunferência. Né? Então, vou representar isso aqui. Então, temos, planificando a região lateral, temos então um setor circular. Que aparece o vértice do cone, a geratriz e o comprimento do círculo da circunferência, que eu vou colocar como 2πr, R minúsculo, que foi o R que nós usamos anteriormente, o raio da base. Então, lembrando, a área lateral é a área de um setor circular. Com isso, para fazer o cálculo da região lateral envolvendo apenas a geratriz e o raio da base, a gente vai relembrar um pouco de geometria plana. Então, na geometria plana, quando você tinha um setor circular, na geometria plana, então tem o seguinte, você tem um círculo, dali vou pegar um setor circular,
Vou marcar melhor um arco. Então tenho aqui centro do círculo, raio, que agora eu vou representar R maiúsculo para diferenciar. Temos o ângulo e vou chamar de L o comprimento do arco. Comprimento do arco. A gente sabe calcular, né, o comprimento do arco, da geometria plana, sabemos calcular a área do setor. Mas podemos fazer esse cálculo, né, sem precisar utilizar o ângulo, já que esse ângulo nem sempre é dado, ou geralmente não é dado. Então vamos lá. Eu vou pegar uma ideia aqui, uma regra de 3 simples. A área do círculo PR2, ou PR ao quadrado, está para o comprimento do círculo, é 2πr, assim como a área do setor está para o comprimento do arco L. Dessa forma, a gente corta o π, r, ficamos que a área do setor pode ser dada por essa expressão. L vezes R sobre 2. Ou seja, a área do setor é o comprimento do arco vezes o raio dividido por 2. Com isso, a nossa expressão para a área lateral de um cone reto, vai ser dada. Área lateral, direto. Comprimento, 2πr, vezes o raio, que nesse caso é a geratriz, sobre 2. Então, tenho aqui sobre 2. Com isso, a área lateral possui a expressão πRG. Bem simples para utilizar, para aplicar. Tá aí. Área lateral, πRG. Então lembre-se, a área do cone, área da base mais área lateral. Então tenho PR2 mais πRG. Então, a área total do cone, lembrando que estamos falando de cone reto, né? Tem a expressão PR2 mais πRG. Aproveitando que eu estou falando de região lateral, né, no meu exemplo aqui, eu representei uma região lateral tal que esse ângulo é um ângulo menor do que 180 graus. Ele pode ser maior também. Depende do cone. Mas vamos lá. O probleminha que eu trouxe para vocês, a gente pode fazer agora, é o seguinte. Eu tenho um cone cuja região lateral é um semicírculo. Beleza? Então, planificação da região lateral do cone está aqui. Lembrando, então, que aqui nós temos a geratriz. Tá? Ele quer o raio da base. Óbvio que eu vou calcular o raio da base em função da geratriz. Espera aí. O comprimento desse arco é 2πr, já sabemos. Colocando como R o raio da base. Né? Mas a gente pode utilizar rápido geometria plana. Se você tem um círculo de raio G, ou uma circunferência de raio G, né? O comprimento do semicírculo
círculo de raio G. Na verdade, o comprimento do arco de um semicírculo de raio G é 2π vezes o raio, que nesse caso é G, dividido por 2. Ou seja, tenho πg. Mas esse πg tem que ser igual a quem? 2πr. Dessa forma, π vezes g é igual a 2πr. A gente pode cortar o π com π, né? Dividindo ambos os membros da igualdade por π. Estou vendo que o raio é a geratriz dividido por 2. Então era o que eu queria, né? O raio, legal, geratriz dividido por 2. Vamos concluir alguma coisa? O raio é metade da geratriz. Significa que a geratriz é o dobro do raio. A geratriz, o dobro do raio? Geratriz igual ao diâmetro. Se a geratriz é igual ao diâmetro, peraí. Então essa aqui é a planificação de um cone equilátero. Porque a definição de um cone equilátero é o cone reto no qual a geratriz é igual ao diâmetro. Então é o que eu tenho, geratriz igual ao diâmetro. Toda a planificação de um cone equilátero vai ser sempre um semicírculo. Na próxima aula, ou nas próximas aulas, falaremos de volume, faremos alguns problemas envolvendo cone. Até a próxima.